Já estamos há alguns dias meditando sobre o livro do Apocalipse e agora também, já não me recordo se é desde ontem ou anteontem, também estamos meditando sobre os trechos apocalípticos do Evangelho. Tivemos a festa de Cristo Rei no domingo, então nós estamos meditando sobre o quê? Sobre a conclusão da história humana. Estamos meditando sobre os fins dos tempos. E há um autor que eu estudei, estava estudando este autor, ele disse que aquilo que nós estamos lendo, meditando dentro da liturgia e dentro de todos esses textos apocalípticos, é como que em miniatura daquilo que vai acontecer com todas as nações nos finais dos tempos. É como se fosse uma maquete. Nós meditamos aquilo que é bem pequeno dentro da Sagrada Escritura, aquilo que um dia vai acontecer com toda a humanidade. E por isso nós encontramos no Evangelho e também na primeira leitura o julgamento de duas cidades. No Evangelho, o julgamento da cidade de Jerusalém. E, na primeira leitura, o julgamento da cidade da Babilônia, mas segundo os estudiosos, não era a cidade em si da Babilônia. A Babilônia é só uma cidade simbólica, está falando da Roma antiga e pagã. O que é a cidade de Jerusalém? Cidade de Jerusalém era a cidade santa, que ao passar do tempo, transforma-se em símbolo da infidelidade, da rejeição, da corrupção, da injustiça social, símbolo da cidade que persegue os profetas, da cidade da idolatria, que abandonou os ensinamentos proféticos para seguir as alianças pagãs. E a Roma antiga ou a Babilônia? Lembre-se aqui há as diversas contradições, não vamos entrar em muitas questões teológicas aqui, mas o autor do Apocalipse, seja João Evangelista ou seja um outro João, também tem as diversas discussões, pensando em Roma, naquela época, o que simbolizava aquela cidade? Era a cidade perseguidora dos cristãos, a cidade do império político que persegue a igreja de Cristo, a cidade dos encantamentos, dos falsos valores, entregue ao culto, ao dinheiro, ao poder e ao sexo. Então vejam só a situação daquelas, entre aspas, daquelas duas cidades, ou a simbologia daquelas duas cidades como miniatura de toda uma sociedade de pecado. Então, se pudéssemos resumir, poderíamos resumir com cidades entregues ao pecado, cidades entregues ao mal, cidades que vivem a rejeição total a Deus, entregue ao materialismo, ao consumismo e a todo um monte de pecados. São cidades construídas com base no pecado. É por isso que tanto a primeira leitura quanto o Evangelho fala do quê? Fala da destruição. Por que é que fala da destruição? Primeiro porque está usando a linguagem dos próprios profetas do Antigo Testamento, profeta Jeremias, profeta Miqueias, profeta Ezequiel. Então está usando aquela linguagem já corrente para descrever na atualidade, no tempo do autor sagrado, aquilo que vai acontecer com essas cidades fundamentadas na rejeição a Deus. Por isso que usa-se os mesmos sinais, as catástrofes cósmicas, os abalos da natureza, a destruição de tudo,
Jesus definiu como não ficará pedra sobre pedra. Por isso nós vamos ver os sinais do sol, das estrelas, o mar agitado. Ou seja, há um abalo de tudo, há uma destruição de tudo, para que aconteça a reconstrução da nova sociedade. Então, o abalo, a destruição, significa o quê? A queda de todo o regime opressor, a queda de todo o regime político, a queda de todo o mal, a queda de toda a sociedade baseada na maldade, que é destruída para que se reconstrua algo novo. Por isso que fala muito da destruição, dos terremotos. O Evangelho fala claramente o seguinte: a tradução daquilo que nós lemos na liturgia diz que as forças do céu serão abaladas. Algumas outras traduções dizem, os poderes do céu serão abalados. O que são esses poderes abalados? São todos aqueles poderes que são divinizados na sociedade atual. Sexo, droga e mais um monte de coisa que nós vemos por aí, são todos aqueles poderes divinizados, tudo aquilo que hoje é estrela, tudo aquilo que hoje é coisa maravilhosa de se viver e que é, na verdade, construída na base do pecado, são os poderes dos céus que serão abalados. Então vejam só, por que os textos se falam da destruição? A destruição, na verdade, é a desconstrução de uma sociedade de pecado, cujo rei é Satanás, para a construção de uma nova sociedade, onde quem reina, quem impera, quem é o rei, é o Filho de Deus. Por isso que ele vem com poder e glória. Mas para que ele venha reinar com poder e glória, é primeiro necessário destruir a sociedade de pecado, toda a maldade que existe na face da terra. É por isso que os textos tanto se falam de destruição, de desconstrução. Lembra-se muito de terremoto. Nós sabemos muito bem o que significa um terremoto na face da terra. Nós sabemos, graças a Deus, nós sabemos porque nós ouvimos falar, não é? Que graças a Deus no Brasil a incidência de terremoto é mínima, e os terremotos que existem no Brasil, que existe terremoto, são coisinhas assim muito irrisórias perto daquilo que acontece em muitos outros lugares. E o terremoto vem e faz o quê? Coloca tudo no chão. Depois que coloca tudo no chão, é preciso reconstruir tudo. Arranca todo o entulho, joga fora e começa a construir uma nova cidade a partir de novos alicerces, porque aquilo ali está tudo abalado. Não dá nem para dizer assim, vamos aproveitar o alicerce para começar a construir de novo. Não dá mais, é preciso começar do zero, porque não foi só as paredes e tetos que caiu, toda a estrutura está abalada. É por isso que os textos sagrados usam tanto esta imagem para dizer o seguinte: quando Jesus Cristo vier, é necessário botar tudo que é errado no chão para reconstruir tudo de novo. Assim Deus fará com toda a humanidade, assim Deus fará com toda a sociedade. Acreditem ou não acreditem, é assim que Deus necessitará fazer. Por quê? Porque é preciso destruir toda a sociedade de pecado, toda uma sociedade de maldade, toda uma estrutura de pecado que se constrói em toda uma sociedade atual, para que ele possa construir algo novo. Não tem desculpas. E também nós não podemos dizer assim, é só imagenzinha, é só fantasia bíblica. Não é só fantasia bíblica, porque eu acredito na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz, vai ser necessário uma desconstrução para que exista uma construção. E olha que eu já dou um alerta.
Os escombros, sabe o que vai acontecer com os escombros? Cairão na cabeça de quem faz parte da estrutura de pecado. Repito, os escombros cairão na cabeça de quem faz parte desta estrutura. Quem comunga com uma sociedade de pecado será destruído com ela, porque Deus precisa construir uma nova sociedade a partir de homens novos e mulheres novas. Qual é o conselho então de Jesus Cristo para nós? O que é que Jesus Cristo então nos aconselha diante daquilo que nós estamos ouvindo no Evangelho? Existem 3 conselhos de Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo nos aconselha? Primeiro, porque Ele não quer que nenhum escombro caia na nossa cabeça, não é? Primeiro, porque Jesus Cristo não quer que a gente fique embaixo desta estrutura de pecado e na hora que tiver que abalar tudo e o negócio desmoronar, Ele não quer perder ninguém. É o conselho. Ouviu o sinal de terremoto, faz o quê? Foge dos prédios, não fica embaixo de nada. Sai correndo para a rua, vai para lugar aberto, lugar descampado, não fica debaixo de uma estrutura, porque a estrutura vai cair e vai atingir quem está debaixo dela. Por isso que Jesus Cristo nos dá 3 conselhos. Primeiro conselho: quem estiver na cidade, saia dela. Quem não estiver na cidade, quem estiver no campo, não entre na cidade. E o terceiro conselho qual é? Foge para as montanhas. O que é que significa isso? Primeiro, o que significa fugir? Fugir significa o seguinte: total rompimento com a sociedade de pecado. É isto. Fuja, saia, não fica ali unido a estas questões, não fica unido ao pecado, porque quando Jesus precisar desconstruir uma estrutura de pecado, como eu já disse, quem tiver no meio da estrutura vai ter que ir junto com ela. Por isso que Jesus está aconselhando: foge, ou seja, rompe com essa sociedade de pecado. Quem estiver na cidade, saia dela, ou seja, faz parte da sociedade de pecado, fuja dela, meu irmão, sai correndo dela. É tempo do arrependimento agora, é tempo de procurar um confessionário, se confessar e dizer: padre, eu vivo assim, vivo assado, assim, assado, já estou sendo cozinhado pelo pecado, mas eu vim aqui arrependido dos meus pecados, porque eu quero deixar de fazer parte desta estrutura. É por isso que Jesus está dando o tempo é agora de fugir da cidade, não ficar dentro dela. Se você está no campo, não entre na cidade. É preciso explicar uma coisa dessa? Se você não faz parte da sociedade de pecado, não faça parte dela. Não fique curioso para saber, como é que será que é isso? Qual que é o gosto daquilo? Qual que é o sabor daquele pecadinho? Qual que é o sabor daquele outro pecadinho? Se você não faz parte, não queira um dia entrar, porque se entrar, o que é que vai acontecer? Os escombros cairão na cabeça. Então vejam só, Jesus Cristo dando a nós a possibilidade de conversão, alerta, porque Ele não quer que nada disso aconteça na vida dos seus filhos, não digo nem dos seus filhos, dos seus irmãos, porque filho nós somos de Deus Pai, de Jesus Cristo nós somos irmãos. Então o que é que Jesus Cristo está pedindo? Saia logo, foge se você está dentro. Se você não está dentro, não perca seu tempo para entrar, porque é muito arriscado. Você pode entrar, querer fazer, por curiosidade, querer fazer uma experiência, não dá tempo mais de sair, porque Jesus Cristo mesmo disse, eu não sei quando vai acontecer, pode ser amanhã, pode ser agora, daqui a pouco, nós vamos ter que sair correndo daqui, porque senão essa estrutura vai cair na nossa cabeça. Então, veja como é algo sério. É algo sério e Jesus Cristo ainda nos está dando a oportunidade
de fugirmos desta situação. Qual é o terceiro conselho de Jesus Cristo? O primeiro qual foi? Sair da cidade. O segundo conselho foi: se não estiver dentro da cidade, também não entre dentro dela. O terceiro é: foge para as montanhas. O que é que significa fugir para as montanhas? Qual é o lugar em que Jesus Cristo ia rezar? Aonde que Jesus Cristo ia rezar? Nas montanhas. Então, o que significa fugir para as montanhas? Significa que na hora que, como muitos jovens dizem por aí, quando o bicho estiver pegando, corra para Deus. E não é só quando o bicho estiver pegando, não, agora. É preciso viver uma vida em Deus, com Deus e para Deus, em oração. É por isso que o conselho de Jesus Cristo diz: foge para a montanha, ou seja, é tempo de vivermos cada vez mais envolvidos pela graça de Deus, mergulhado na graça de Deus, envolvido em oração, naquilo que Deus quer para nós. A oração é o lugar da presença, ou melhor, a montanha é o lugar do encontro com Deus. A montanha é o lugar da oração, é o lugar em que Jesus Cristo ia para a intimidade com Deus. É por isso que ele está dizendo: nestas situações, quando as coisas estiverem muito difíceis, faça o quê? Recorra em Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso auxílio na hora dessas dificuldades, na hora destes problemas, na hora em que tudo estiver desmoronando, na vida, porque terremoto já deve ter alguns que estão passando por aí, não está? Tem alguns que já não devem estar passando por terríveis dificuldades. É o que Jesus Cristo está te ensinando: foge para as montanhas. Por isto que Jesus Cristo, neste momento, nos dá o quê? A oportunidade. Os textos que falam de Apocalipse nunca são textos de desespero. As pessoas olham isso daqui muitas vezes como texto de desespero, mas pelo contrário, são textos de esperança. São textos de motivação, são textos em que quer fazer com que o cristão dê uma retomada na sua vida e passe a viver a vida um pouco mais fiel a Deus. Como que o Evangelho como que encerra o Evangelho? Quando tudo isso estiver acontecendo, faça o quê? Levante-se, erga a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Porque é naquele momento em que o próprio Cristo vem com a sua glória para reinar, para manifestar a tua glória, o teu poder a todas as nações e reunir aqueles que são seus. É por isso que o fim do mundo para cristão significa o quê? Encontro pessoal com Jesus Cristo. É por isso que quando se ouve falar do fim do mundo, nós precisamos nos exultar de alegria, porque se nós o vemos hoje como que uma penumbra, como vai dizer o apóstolo São Paulo, o fim do mundo, que não significa fim do mundo significa literalmente aquilo que eu estou dizendo. Fim do mundo significa encontro pessoal com Jesus Cristo, é vê-lo face a face, é olhar para Jesus Cristo e dizer: aquilo que eu ansiei em toda a minha vida, aquilo que eu vi por meio do sacramento da Eucaristia, aquilo que eu experimentei pela minha oração, aquilo que eu experimentei pela graça da caridade, de tantas outras formas, agora eu posso vê-lo face a face, com os seus olhos azuis, com os seus cabelos longos, com a sua barba, com o seu brilho maravilhoso, esplendoroso. Por isso que é motivo de alegria. Por isso que ao ver estes textos de ruína,
nós levantamos a cabeça, porque desespero só vai existir para aqueles que não viveram Jesus Cristo no seu hoje e no seu agora. É um tempo do quê? Tempo de salvação e de condenação, tempo de ruína ou de libertação, de felicidade ou desespero. A escolha faz-se agora no tempo, dependendo de como eu decidi viver a minha vida. O fim pode ser ou libertação ou desespero, vai depender de como eu decidi vivê-lo agora. É por isto que este tempo nada mais é do que um tempo da conversão, para que, ao chegar no final dos tempos, que pode ser hoje ou amanhã, porque cada um vai morrer daqui sem saber qual é a data, ao chegarmos ao fim do nosso tempo, o que acontece? Para nós será um motivo da maior alegria, por duas coisas. Primeiro, porque eu vivi bem a vida, eu vivi com Deus. E segundo, porque este tempo que deveria ser de desespero, graças a Deus, será o meu momento de encontro com Jesus Cristo. Então, que a liturgia de hoje seja para nós um alerta. Primeiro, se não estiver vivendo com Deus, tome cuidado, porque na hora que for o momento de abalar tudo, os escombros podem cair na sua cabeça. Se você já está vivendo com Deus, não se preocupe com o fim dos tempos, porque será um momento de glória, um momento de nós contemplarmos aquilo que nós já estamos anseando na vida. Então, que a liturgia de hoje nos dê a fidelidade no tempo, fidelidade em Deus, viver bem o agora, para que, quando chegarmos mais próximo do fim, seja do mundo, ou seja, do nosso fim, nós nos alegremos, porque nós estamos com Deus, vivemos com Deus no tempo e viveremos com Ele por toda a eternidade.